Dizem por aí que o solteiro não tem um minuto de paz, né? Eita, coisa boa. Graça e paz, queridos. Boa noite. Já são 18 horas, né? Boa noite. Quem está alegre aí, dê um glória a Deus. Muito bem. Também estou alegre. Por isso que estou aqui nessa noite, para poder compartilhar com você uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração. E eu quero que você abra a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 7 e o versículo 2. Amém? Talvez você já conheça essa história aí, a promessa de Deus para Davi. Nós vamos andar um pouco na Bíblia, mas eu quero começar com esse texto. Quero poder compartilhar esse capítulo, e a partir do versículo 1. Quem encontrou aí, dê um glória a Deus. Amém. Você pode aí abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia também aí no seu telefone aí. 2 Samuel, capítulo 7 e o versículo 2. Amém? Glória a Deus. Diz assim: o rei Davi morava tranquilamente em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então, certo dia, ele comentou com o profeta Natã: vê, eu estou habitando numa grande casa de fino cedro, enquanto a arca, ou a presença, não sei como está na sua versão, a arca de Deus permanece numa simples tenda, ou numa velha tenda. Ao que Natã respondeu ao rei: vai e faz o que teu coração manda, porquanto Yahvé, o Senhor, é contigo. Contudo, nesta mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã neste termo: vai dizer ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, construirias tu uma casa em que eu venha habitar, e em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel, até o dia de hoje, mas andei em acampamento, peregrinos, debaixo de uma tenda, simples, um abrigo. Amém? Querido, esse é um texto que o Senhor tem relatado a respeito de Davi. Davi se tornou um grande rei do Senhor. Você conhece muito bem a história de Davi, filho de Jessé, um jovem de boa aparência, pastor de ovelha, cuidando ali de suas ovelhas, as ovelhas de seu pai, no seu rebanho, alimentando, protegendo de um urso, de um leão. E assim Davi estava seguindo a sua caminhada em Deus, em obediência ao seu pai. Aqui existem dois pontos que eu quero frisar. O primeiro, o nível de obediência que Davi tinha. Enquanto seus irmãos estavam trabalhando para o rei Saul, Davi estava trabalhando para o Senhor e trabalhando para o seu pai, ali cuidando das suas ovelhas. Já já a gente vai conhecer a história de alguns homens a respeito da Bíblia na sua caminhada. Mas certo dia, Davi foi escolhido por Deus para pastorear as ovelhas de seu pai, e foi escolhido por Deus para se submeter todo o comando que seu pai estava direcionando a ele. Você pensa comigo no texto? Aqui, Davi, antes de se tornar rei, ele foi alguém que se tornou um pastor de ovelha. Imagina aí, naquela época, todas as pessoas que eram pastor de ovelha, ele tinha uma responsabilidade. E essa responsabilidade era ser uma pessoa que se tornasse zeloso e que amasse o que estava fazendo. Esse é o ponto de um pastor, naquela época, que pastoreava uma ovelha. O segundo ponto, que todo pastor de ovelha naquela época, eles eram bem-sucedidos monetariamente.
se eles perdessem uma ovelha, não teria nenhum problema, eles poderiam comprar 10 em questão de horas. Eles poderiam ir atrás de outras ovelhas ali e comprar ali umas 10 para substituir uma que se perdeu. Só que a questão não é sobre ter dinheiro e comprar outras ovelhas para substituir uma que se perdeu. A questão é a responsabilidade e o zelo que o Senhor deu a esse jovem, a esse homem. E com o zelo que Davi teve no seu pastoreio, na caminhada que ele teve ali, sendo responsável com as ovelhas de seu pai, Deus promoveu esse homem. Deus tirou Davi de um pequeno rebanho, um rebanho que não pertencia a ele, pertencia ao seu pai. Ah, mas se era do meu pai, então praticamente é meu. Não. Se eu e você for mais a fundo a respeito de Jessé, pai de Davi, era um homem muito bruto com os seus filhos. Jessé, ele valorizava mais os filhos que serviam o rei Saul. Você sabe por quê? Por um motivo. Por aquilo que os seus filhos mais velhos ganhavam na guerra. Se eles ganhassem uma batalha, tinha ouro, tinha prata, tinha os seus benefícios, e aqueles benefícios que os filhos de Jessé mais velho ganhavam, aquilo tinha o poder de manter o seu pai na fazenda que ele tinha ali com as suas ovelhas. Mas o coração de Davi mostrou para Jessé o quanto que o nível de obediência e ser zeloso é importante no reino. Querido, o que eu estou dizendo aqui, para a gente poder entrar em 2 Samuel, capítulo 7 e o versículo 2. Davi se tornou um rei. Imagina aí, você hoje é um pastor. Aqui a gente não tem uma cultura de ter um rei, né? No nosso país. Mas já pensou, se você hoje é um pastor de ovelha e de repente Deus quer que você seja um rei? Você é um rei, você é uma rainha, é uma princesa do Senhor. Glória a Deus. Mas eu quero dizer, querido, que Davi foi promovido. Deus levantou esse homem na sua caminhada. A caminhada de Davi era tocar uma harpa, adorar o Senhor com o seu coração, com a sua intensidade, com o seu amor. A caminhada de Davi era celebrar o Senhor em tudo aquilo que ele estava fazendo. Eu sei que nós temos uma caminhada. Talvez você pense numa caminhada rotinal. Todos os dias, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, você pratica uma caminhada, um exercício físico. Isso para relaxar mais o corpo e você ir para o trabalho mais à vontade, mais descansado. Eu, quando eu vou fazer caminhada, que eu vou para o trabalho, eu vou mais cansado. Mas você pode pensar nessa caminhada, mas eu não estou falando de uma caminhada natural. Eu estou me referindo de uma caminhada espiritual. Você já tem uma caminhada aí bem longa com o Senhor. Talvez você tenha 10 anos que caminha com Jesus e você já experimentou da bondade de Deus na sua vida. Você já viu que vale a pena permanecer com Jesus. E o que nós estamos vendo hoje lá no mundo, isso não edifica a nossa vida e isso não nos faz crescer em Deus. Mas, querido, eu estou falando de uma caminhada que você pode ser promovido espiritualmente, que você pode crescer em Deus. E a Bíblia diz que Davi se tornou um pastor de ovelha, porque, querido, não foi porque Jessé escolheu, porque Deus escolheu esse homem. Deus escolheu Davi para ser pastor de uma ovelha com um propósito maior, de se tornar um rei. E a Bíblia diz que um dia Davi se tornou um rei. E esse rei escutava uma orientação de um homem chamado Natã, o profeta. Davi, ele tinha, na sua caminhada, ele tinha provado de tudo, de riqueza. Davi, ele tinha provado do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Davi, ele provou, sabe, do seu melhor palácio. Se existia palácio ali na região onde Davi morava, pois eu quero dizer que o mais top era o de Davi. Era o palácio que Davi estava. O palácio que Davi estava foi o palácio que o Senhor Deus, preparou para ele.
Deus olhou para Davi e falou assim: olha, Davi, você foi pastor de ovelha, hoje você é rei, eu vou te dar o melhor palácio. O melhor palácio é seu. O pastor falou ontem aqui que a gente não tem que pedir um carrinho, é um carrão mesmo. Uma Lamborghini, uma Dodge Ram, né? É bom, né? Uma Ram, né? Eu disse aqui que eu queria uma Ram, né? Que era o carro do sonho. O pessoal, uma Ram? Eu digo, gente, é o carro, né? Dodge Ram. E aí, querido, Deus deu tudo para Davi com excelência. Palácio, dinheiro, riquezas. Deus deu tudo para ele. Filhos. E um dia, Davi estava inconformado. Na sua caminhada, ele tinha provado de tudo em Deus. Talvez você está no nível aí, bem raso ainda. Você não provou de tudo em Deus. Como Davi provou, como Salomão provou, como Natan provou. E aí, você está nesse nível ainda, mas está caminhando para chegar nesse nível extraordinário em Deus. E Davi estava inconformado porque ele tinha provado de tudo, tinha o melhor palácio, o melhor banquete, estava tudo no equilíbrio, tudo de excelência na sua vida, como rei. Mas aí, ele olha, sabe, para um dos seus servos e diz assim: eu estou inconformado com algo. Eu estou num palácio de cedro, tudo perfeito, tudo aromatizado aqui, tudo sobre excelência. E aí, eu vejo a presença de Deus, sabe, numa velha tenda. Por que que está acontecendo isso? Eu preciso construir uma casa e colocar a presença de Deus. Irmãos, esse era o desejo de Davi, o rei Davi. E um dia, Natan se coloca diante de Davi e escuta o coração acelerado daquele homem. E esse homem, ele diz: olha, eu estou morando num palácio extraordinário, perfeito, tudo lindo, e eu não me conformo em ver a presença de Deus numa velha tenda. Eu não me conformo. E resumindo o texto, Natan olha para Davi e diz assim: está jóia, faz tudo o que está no seu coração. O que seu coração pede? O meu coração pede para que eu venha construir uma casa e tire a presença de Deus de um local velho. Esse era o desejo de Davi. Em toda a sua caminhada, esse era o desejo de Davi. Construir um local adequado para a presença de Deus. Você já imaginou? Seria muito legal Davi construir um palácio e guardar a presença de Deus, guardar a arca. Seria uma coisa extraordinária para a história nos dias de hoje. Que legal, Davi tirou a presença de Deus de uma velha tenda e construiu um palácio chique, muito valioso. Querido, o desejo de Davi na sua caminhada, em tudo que ele provou em Deus, era construir um lugar para a presença de Deus. E Natan deu a permissão. Natan não escutou Deus antes de liberar Davi para construir um espaço, pastor, e guardar a presença de Deus. Natan foi para casa, descansou. No outro dia o Senhor visita ele e diz assim: olha, vai lá onde meu servo e diga para ele não construir nenhuma casa para a minha presença, porque eu não vou habitar nesse lugar que ele vai construir. Irmãos, Davi estava em pecado? Não. O que Deus queria não era que a presença dele estivesse num lugar chique, perfeito, lindo. O que Deus queria era a obediência de Davi e a perseverança dele. Querido, a velha tenda era só um lugar onde Davi visitava e provava da presença de Deus. Na nossa caminhada, eu quero que você entenda algo que é nesse texto. Na nossa caminhada, nós precisamos zelar da presença de Deus. Eu quero dizer que a Bíblia diz que a presença habitava numa velha tenda, mas hoje a presença de Deus habita em uma nova criatura. E essa nova criatura hoje é você, querido. Querido, e você pode perceber que quando
Natan libera Davi para construir um local perfeito para a presença. Deus pede para ele não fazer isso. Você sabe por quê que Deus pede para Natan se direcionar até Davi e pede para ele não construir um templo para a presença? Porque tudo que Deus queria ali, naquele lugar, era a obediência de Davi. Porque Deus deu descanso para Davi dos seus inimigos. E agora era o momento de Davi se entregar por inteiro no Senhor. Você lembra do Salmo 23? Salmo 23 diz que o Senhor nosso pastor, não terei falta de nada. E você pode perceber algo nesse texto. Eu quero que você abra aqui comigo rapidinho, por favor. Salmo 23. Você vai compreender melhor a respeito disso. Olha o que diz aí. O Senhor é meu pastor e não me falta, e em verdes prados me faz descansar, para as águas tranquilas guia-me em paz. Querido, a única coisa que Deus queria de Davi aqui nesse texto era que Davi descansasse na presença de Deus. E Davi descansou na sua caminhada na presença de Deus. A nossa caminhada, querido, você pode perceber que às vezes ela tem altos e baixos. Tem dia que você está alegre em Deus. Você está caminhando, você está soltando foguete aqui porque Deus falou com você. Tem dia que você está animado e declarando para todo mundo que Jesus vive, que Ele reina, que Ele ressuscitou, que Ele restaurou a sua família, que Ele lhe restaurou. Mas tem dia que você quer estar isolado. Você não quer falar de Jesus para ninguém. Na nossa caminhada você prova do bom e você prova do ruim também. Talvez você ouviu por aí, aceite Jesus, que você vai ter uma casa, que você vai ter um carro, irmãos. É verdade. Você vai trabalhar muito, orar a Deus, e vai chegar o momento de você comprar a sua casa e seu carro. Mas esse não é o evangelho que nós caminhamos. O evangelho que nós caminhamos, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Quando eu e você, querido, entender que na nossa caminhada não existe só prosperidade, você vai compreender que o que mais importa no reino é eu amar Jesus, e a prosperidade e os bens é consequência da minha obediência em Deus. Você vê que Davi era um pastor de ovelha, não tinha nada, pastor, só era um pastor e tinha uma harpa e um cajado para proteger todo o seu rebanho. Querido, mas o que eu quero que você entenda, na nossa caminhada, tem dias que nós estamos aqui alegres, firmes, mas tem dia que você está cabisbaixo. Isso é normal? Não, querido. Isso é algo do homem. Mas o que eu quero dizer, que na nossa caminhada, eu e você podemos desfrutar de algo extraordinário, que se chama Jesus. A nossa alegria. Jesus é a nossa alegria na nossa caminhada. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de João capítulo 21 e o versículo 15. Mas antes da gente ir para esse texto, eu quero que você deixe aí marcado João 21, 15 e vai lá para Lucas capítulo 22 e o versículo 31. Quem está entendendo, dê glória a Deus aí, querido. Amém. A gente vai se aprofundar melhor nesse texto. Aleluia. Você deixou aí marcado? Glória a Deus. Lucas
capítulo 22 e o versículo 31, a gente vai começar lendo esse texto aí e você vai entender a respeito de outro homem que teve a sua caminhada com Jesus. Olha o que diz aí: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Diga comigo assim: a peneira nos trata. É já que você vai entender isso. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, negará que me conheces. Esse texto aqui, o versículo 32, que eu gosto muito, que diz assim: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu gosto muito de uma versão que ela diz assim: olha, Pedro, quando você voltar para mim, cuida dos meus irmãos. Eu gosto dessa versão também. Querido, você vai compreender nesse texto que Simão Pedro foi outra pessoa. Você conhece a história, uma pessoa que se tornou pescador, estava ali herdando a profissão de seus avós ali na beira do mar, pescando e pagando seu imposto através da pesca, sustentando sua esposa, sua sogra através da pesca. Você compreende que esse homem foi alguém que teve um encontro com Jesus. Todos nós tivemos um encontro com Jesus um dia, seja no encontro, ou seja aqui no final do culto de domingo, ou no final do culto de sábado, ou no final do culto de quarta-feira, você teve um encontro com Jesus. E Pedro encontrou-se com Jesus algumas vezes, antes de se tornar um discípulo. É provável que ele saiu, que ele e seu irmão, André, já tivessem ouvido a mensagem de João. Quando Pedro tinha sua profissão de pescador, ali na beira do mar, já existia um homem que estava preparando o caminho. Diga comigo: João Batista. João Batista estava anunciando a respeito de Jesus. E todos nós sabemos que o que mais João Batista falava em suas ministrações era: arrependei-vos. João Batista estava dizendo: olha, está vindo alguém aí com um sermão muito mais poderoso do que esse que vocês estão ouvindo. Eu, João Batista, estou preparando o caminho para receber um homem chamado Jesus, o Todo-Poderoso. Queridos, você entende que Pedro teve um encontro com Jesus várias vezes, mas antes de Pedro ter um encontro com Jesus, João Batista já anunciava a respeito desse homem chamado Jesus, que ele viria sobre a terra salvar aqueles que estavam perdidos. Você vê que quando Pedro tem um encontro com Jesus, antes dele ter um encontro com Jesus, ele já tinha ouvido falar através da boca de João. E o que era que João mais falava sobre a terra? Olha, Miro, eu vou dizer aqui um negócio: arrependei-vos, que o reino dos céus está próximo. Irmãos, era mais ou menos isso que João Batista estava dizendo para todo aquele povo na terra. Mude a sua mente. E sabe como é que muda a mente? Olha, você que roubava, cesse hoje, não passe a roubar mais. Você enganava, então não engane mais ninguém. A partir de hoje, eu estou falando sério. Está vindo alguém aí. O reino dos céus está próximo. E se você mentia, então passe a não mentir mais. João Batista estava trazendo esse ensinamento. E Pedro estava ali ouvindo isso
preparando o seu espírito para ter um encontro com Jesus e ser transformado. Alguns estudos mostram que Pedro tinha o destino de seu avô, morrer sendo pescador. Imagina aí, querido, um homem morrer sendo pescador e nunca ter um sonho realizado por Jesus. Jesus queria realizar o sonho de Pedro. E Jesus veio e realizou o sonho desse homem. Querido, o encontro que Simão Pedro teve com Jesus foi um encontro marcante. E sabe qual foi a parte que mais marcou Pedro? Não foi a parte que ele recebeu o Espírito dentro dele. A parte na caminhada de Pedro que mais marcou a vida dele foi no momento que ele foi peneirado. Imagina aí, irmão, não tinha outra hora para marcar a vida desse homem, não. Só na hora que ele passou pela peneira. Eu tive uma experiência, eu já trabalhei na farmácia. Na farmácia, irmão, não foi em farmácia. Eu me chamasse para pedreiro, viu? E aí, querido, eu peguei uma peneira e peguei uma areia bem grossa e comecei a peneirar ali, sabe, querido? E de repente aquela peneira fez todo um processo. O processo foi separar a areia fina da pedra que estava misturada. E depois o pedreiro veio e utilizou aquela areia com o cimento para um reboco. Aquele processo ali, eu disse, que processo doido, hein? Chegava em casa morto de cansado, só não podia dormir. E para você entender, querido, a parte que marcou a vida de Simão foi no momento em que ele passou pela peneira. Peneira, irmão. E foi no momento em que Jesus disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Essa foi a peneira na vida de Pedro. Aí você entende, querido, aqui comigo, para você ver melhor esse texto. Jesus falou, anunciou: olha, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí Pedro não acreditou nisso. Em meio à multidão, uma criada chega e diz assim: olha, você parece com Jesus, você é um deles. Imagina Simão Pedro olhar e dizer assim: não, eu não conheço esse homem que está sendo entregue para ser crucificado, morrer em meu lugar. Mas sabe por quê que uma criada disse que Pedro parecia com Jesus? Porque Pedro falava igual a Jesus. E sabe como que Jesus falava para a sua igreja? Olhava para um membro: paz do Senhor, queridos, Shalom. E aí, meu amado, tudo bem? Olha, hoje Deus quer fazer algo extraordinário na nossa vida. Era mais ou menos isso, a língua entre Pedro e Jesus e seus discípulos, eram parecidos. Você sabia que a nossa língua é parecida, irmão? Não é para falar dos outros, não. É parecido em dizer graça e paz, pastor, e o pastor graça e paz, meu querido. Irmãos, quando eu olho para a irmã Nazaré, eu digo: a irmã Nazaré, graça e paz. Graça e paz, pastor. Você já sabe como é que é o pastor, né? E aí, varão, graça e paz. Eu já estava igualzinho, pastor. E aí, varão, graça e paz. Eu digo: agora eu estou igual o pastor Carlos. E aí, varão, e aí, varão. E o Vitor estava igualzinho também. E aí, varão. Aí depois o Matias chegava: varão, o senhor está na casa da mãe aí? Eu digo: estou. Eu digo: pois vem aí, varão. Irmão, a mesma língua. Era o que fez uma criada olhar para Pedro e ver que Pedro parecia com Jesus, era a forma de falar. Era parecido, era idêntico. Pedro, se você for ler as cartas de Pedro, você vai entender que Pedro era um homem amoroso, carinhoso. Jesus era igual, querido. Pedro não roubou isso, Pedro conquistou, sabe, caminhando com Jesus. Pedro olhou para Jesus e disse: eu quero ser parecido com esse homem, e se tornou parecido com Jesus. E você pode perceber que uma criada olha para ele e diz assim: você parece com ele.
você é um deles. E Pedro, eu? Nunca nem vi esse homem. Estou aqui só a passeio, só vendo essa multidão. Aqui, linda, maravilhosa aqui, levando Jesus para ser crucificado. Olha que coisa boa, né? Irmãos, aí você entende algo comigo aqui nessa hora. Aí Jesus olhou para Pedro, com um olhar carinhoso, um olhar de amor. E olhou para Pedro e disse assim, dentro de si, eu sei, Pedro, que você está sendo peneirado. Você me negou. Mas isso é tratamento na tua vida. Irmãos, Jesus poderia olhar para Pedro e acabar com o sofrimento. Só que Jesus ainda olha para Pedro com muito amor e carinho. E ainda disse que estaria com Pedro. Sabe como? Fique tranquilo, Pedro, você vai ser peneirado, mas eu vou interceder por ti. Você não vai estar sozinho. Irmão, essa peneira que Pedro passou, eu não queria não. Eu não. Imagina só, o cara se discipulava com Jesus, sentou na mesa com Jesus, ouviu palavras doces de Jesus, como também ouviu palavra de Itaca de Jesus, como foi disciplinado por Jesus. O homem que era um discípulo direto de Jesus, tudo que Pedro estava ali precisando, Jesus estava presente na vida de Pedro. Irmãos, imagina só, Jesus sendo levado em meio àquele templo, à multidão, para ser crucificado. E Pedro de repente está ali naquela multidão e vê Jesus passando e de repente aquele olhar carinhoso de Jesus para Pedro, os dois se olhando. Aí Pedro fala assim, Jesus, eu vacilei, eu não queria ter vacilado. E Jesus olha para Pedro, Pedro, eu estou intercedendo por ti, essa peneira vai passar. Irmãos, você sabia que Jesus poderia olhar para Pedro e dizer assim, eu não te falei, Pedro, que você ia me negar antes que o galo cantasse 3 vezes? Eu te falei, Pedro. Você sabia que existe uma diferença do amor de pai e do amor de mãe? E do amor de Deus? Bora lá. Bora usar aqui o amor de pai e o amor de Jesus. Certo? Jesus anunciou para Pedro que ele iria negar ele. Amém? Ok. Pega essa parte aí. Só que você é um filho obediente, mas de repente você quis fazer algo na sua casa e a sua mãe disse, filhão, não faça isso. Aí você teimou e fez. E no final de tudo, imagina o resultado. A sua mãe olhou para você e disse assim, eu não te falei, tu é teimoso. Teimoso, teimosa. Desobedeceu. Por isso que aconteceu isso. Desobediente. Irmãos, esse é o amor de mãe. Só que depois está tudo certo. O filho vai lá, abraça a mãe, abraça o pai e está tudo certo. Só que Jesus poderia fazer a mesma coisa. Dizer, eu te falei, Pedro, teimoso, desobediente. Só que Jesus olhou para Pedro, no fundo do seu coração, e disse assim, eu sei, Pedro, que está doendo, mas eu estou intercedendo por ti. Ser peneirado não é fácil. Aí Jesus olha para Pedro, dentro de si diz assim, eu te amo. E Pedro, angustiado, ele diz, I love my Jesus. Esperando o momento, querido. Esperando o momento. Aí Pedro, de repente, pastor, pega todos os discípulos que estavam, vai para o barco, vão pescar, esfriar a cabeça. E quando eles vão esfriar a cabeça pescando, a Bíblia notifica que esse homem pegou 150 peixes. Não me pergunte por quê, eu só sei que é isso. E de repente, querido, quando você entende isso, Pedro foi marcado, não da forma em que ele recebeu o Espírito Santo.
Pedro foi marcado por Deus a forma em que ele foi peneirado, porque Pedro entendeu que sem Jesus não adiantaria nada naquela terra, querido, nada mesmo. Você percebe como filho de Deus, você percebe como um servo de Cristo, que não adianta você fazer nada se Jesus não estiver com você. Aí, querido, você começa a perceber que Jesus chega, aparece pela terceira vez para Pedro, ali no mar, e Jesus prepara o pão, o peixe, um belo suco de uva, e vão cear juntos. Só que o que me chamou mais atenção, faltando 500 metros para chegar à beira ali do mar, Pedro pula, vai de encontro com Jesus. O que não entra na minha cabeça, por que Pedro não esperou chegar até na beira do mar e dar aquele abraço em Jesus? Ah, Jesus, eu estava com saudade. Cheguei, finalmente estamos tendo aqui um encontro. Querido, para você entender bem, Pedro é Pedro, irmão. Pedro, quando não chora, é agitado. Eu digo isso que meu filho é Pedro, e ele chora muito, e é agitado também. E aí você vai entender que Pedro, de repente, vai de encontro com Jesus sobre as águas. Por que ele não espera chegar até a beira da praia ali, tomar um banho, comer um peixe e aproveitar a vida? Não, irmãos. Pedro negou Jesus, ele queria consertar tudo. Ele não queria esperar chegar na beira da praia para poder abraçar Jesus, não. Jesus, eu vou logo por cima das águas, eu vou te encontrar. Porque eu errei, mas agora eu quero consertar tudo. A peneira, irmão, foi um processo para Pedro crescer. Quando eu digo, querido, que Pedro era um líder extraordinário, algumas pessoas não acreditam, mas eu digo porque a Bíblia relata que Pedro era um líder. E se a Bíblia relata que Pedro era um líder, por que eu tenho que duvidar? Porque, irmãos, Pedro poderia, nesse momento que ele negou Jesus, acabar com a sua vida espiritual. Diz assim: ó Jesus, eu errei, eu não quero mais caminhar contigo, vou viver minha vida, vou ser pescador, vou morrer como meu avô e meu avô morreram, viver minha vida. Não, irmão. Pedro vai para o barco pescar, refletir em toda a situação. E Pedro guarda o coração dos demais que estavam com ele no barco. Sabe como? Esperando Jesus aparecer para a situação se resolver. E a história que mais me encanta aqui é que Pedro poderia jogar tudo para o alto, porque ele negou Jesus. Mas não, ele esperou a hora certa para consertar. Querido, se fosse eu aqui, eu ia fazer duas coisas em época de praia. Eu ia pedir para a minha amada esposa fazer um cuscuz temperado. Eu ia comprar um peixe, assar lá na beira da praia e aproveitar o momento de toda a situação. Talvez você ia fazer um churrasco na beira da praia, né? Aproveitar o momento. Mas como era Israel, lá em Jerusalém, era peixe, pão e um suco de qualidade de uva ali, para resolver a situação de Pedro. Aquele momento de mesa, entre Jesus e Pedro e os demais, foi um momento de conserto, de Pedro olhar para Jesus e entender que entregar tudo que ele tinha era importante. Às vezes nós negamos Jesus e desistimos da nossa caminhada. Eu não quero mais caminhar com Jesus. Irmãos, sabe a diferença de Pedro para Judas hoje? Pedro foi alguém que amou Jesus com toda a sinceridade do seu coração. Judas amou Jesus no momento em que Jesus sentava com ele na mesa e compartilhava o pão. Mas sabe o que Judas mais amava na sua caminhada? Era riquezas.
Você vê na Bíblia, a Bíblia relatando que Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. O mais importante para Judas não era o amor restaurado, mas era moedas, substituindo o amor que ele tinha. A diferença de Judas para Pedro é que Pedro, um líderzão, sabe, um líder de qualidade, um líder extraordinário, um líder nato, foi para o barco pescar, refletir na situação, esperar uma próxima oportunidade para ter um encontro com Jesus e consertar tudo e viver sua vida. Já que a gente vai chegar na parte do entregar tudo de Pedro. E Judas, um homem que conheceu Jesus, imagina só, queridos, você conhecer Jesus, você caminhar com Jesus, ser discipulado por Ele. Irmão, ser discipulado pelo homem que tudo sabe, às vezes eu acho que não tem nem graça você chegar aí, ser discipulado por Ele, porque Ele já sabe de tudo, já mapeou toda a sua vida, Ele sabe o que se passa. Aí, imagina só, Judas chegar para Jesus e dizer assim: olha Jesus, o que adianta eu ser discipulado agora nessa situação, que você já sabe de tudo. Você é criador do universo, você sabe de todas as coisas. A única coisa que me resta não é refletir, é pegar uma corda e se enforcar. Querido, para você entender, na nossa caminhada, nós precisamos de Jesus e da misericórdia de Deus. Muito bem, agora, querido, nós vamos ver que Pedro se tornou um líder apaixonado por Jesus. E quando Jesus teve esse encontro com Pedro, você vai ver lá em João capítulo 21, em todo o capítulo, esse encontro. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, eu não quero muito de você, eu quero tudo. Oi, como é que é isso? Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, eu não quero muito de você, eu quero tudo. E se você olhar para Jesus e dizer assim: Jesus, e se meu tudo for pouco, não importa, entregue para Jesus. Você sabe o que Pedro tinha de tão importante, querido? A esposa. E a sogra? É importante também, né, pastor? A sogra também era importante. Mas sabe, a segunda coisa mais importante que Pedro tinha na sua vida, querido, eram os seus materiais de pesca. Aí Jesus aparece para Pedro e fala assim: Pedro, então hoje eu quero tudo. Ah, Jesus, mas é pouco que eu tenho, então me dê tudo que você tem, mesmo sendo pouco, me dê tudo. O tudo que eu tenho, irmãos, hoje é minha esposa e meu filho. Mas Jesus quer amém. Ou sim, agora não. E aí Pedro, rápido, reúne todo mundo e diz assim: olha, Jesus quer tudo. Ah, mas algum discípulo, mas é muito pouco que eu tenho. Dê tudo para Jesus. Ele quer tudo. Irmãos, se a sua paixão por Ele que você tem hoje é pouco, dê tudo para Ele. Porque hoje pode ser pouco, mas amanhã Ele pode fazer algo extraordinário na sua vida. Querido, Pedro entregou tudo que tinha para Jesus: sua vida, seu amor, sua família e suas redes de pesca. Tudo. Irmãos, é difícil, né? Você entregar tudo para Ele. É muito difícil. Às vezes você olha: ô Jesus, agora não. O mais importante agora, Senhor, é eu comprar agora aqui um Corolla, viver a minha vida, aproveitar os momentos. Tudo isso aqui é mais importante. Só o que Jesus pede, querido, esse pouco que você tem. E Pedro foi peneirado, mas continuou amando Jesus. Por esse motivo, Jesus olha para Pedro
e diz assim: Pedro, eu te amo e você me ama. Então hoje eu preciso que você cuide dos meus pequeninos. Querido, existe um jogo de palavra nessa questão de amor. Você agora vai lá para João 21:15. Você pensou que eu tinha esquecido, né? Queridos, quem está entendendo, dê um glória a Deus aí. Aleluia. João 21:15 diz assim: querido, depois que Pedro é peneirado, aí Jesus olha para Pedro e fala assim: eu vou te restaurar hoje. Pedro foi restaurado por Jesus. Assim, após tomares de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? E respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Querido, e Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro, irritado, diz: Senhor, eu gosto de tu. Você lembra que eu disse que existe um jogo de palavras aí? Existem duas palavras para o amor: o filéu e o agapau. Talvez o Ciel ama bolo de chocolate, mas eu amo a minha esposa. Existe uma diferença: eu amar um bolo de chocolate e eu amar a minha esposa. O amor que eu sinto pela minha esposa é eterno. O amor que eu sinto por um bolo de chocolate é passageiro. Eu gosto do bolo de chocolate hoje, mas pode ser que eu não goste amanhã. Um exemplo: o amor que você sente pelos seus pais é um amor extraordinário, mas talvez você tenha um amor pelo trabalho, mas é passageiro, porque tem dia que você não quer nem levantar da cama para ir trabalhar. É passageiro. Então esse é a diferença de amor. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E aí Simão Pedro fala: Senhor, tu sabe que eu te amo. E nós vamos usar essa expressão do amor agapau. É uma palavra que traduz o amor consistente, profundo, incondicional, capaz de dar a própria vida por outra pessoa, como o amor de Jesus pelo ser humano. Resumindo, o amor agapau, o amor compromisso. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz assim: Pedro, então tenha um compromisso comigo. Esse compromisso é: cuide das minhas ovelhas. O amor agapau, o amor compromisso. Tenha um compromisso com Jesus. E eu quero chamar aqui já o ministério de louvor, por favor. E existe o amor filéu, que é um amor de amigo. Aí Jesus pergunta pela terceira vez, quando você vê a parte que Pedro diz assim: eu gosto de tu. Pedro, tu me amas? Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: Jesus, tu sabe que eu gosto de tu, que eu te filéu. E esse amor filéu se refere a um amor de amigo. Talvez a palavra mais correta seria gostar, como a sua versão diz, quando Pedro fala: eu gosto de tu. Querido, e para isso, quando eu digo que gosto de Jesus, o que Jesus estava dizendo para Pedro é: apacenta as minhas ovelhas. Mas sabe por que Jesus estava perguntando para Pedro? Porque se ele amava ele, querido, não era só para apacentar as ovelhas. Jesus estava querendo conhecer o coração de Pedro. Veja bem, você quer conhecer alguém? Pergunte o que ele ama.
Ele vai dizer que ama um bolo de chocolate, ama a casa dele, ama o carro. Mas, querido, quando Jesus olhou para Pedro, Jesus não perguntou o que ele faz e o que ele gostaria de fazer ali. O que ele fez, o que ele vai fazer. Quando Jesus olhou para Pedro, Jesus olhou e disse assim: olha, o que tu amas. E Pedro: eu te amo, Senhor. E aí Jesus entendeu, o amor que Pedro tinha era um amor para pastorear as ovelhas. Você já imaginou se Jesus chega e diz assim: Pedro, o que tu faz? O que tu fez hoje? Jesus não estava interessado em nada disso, porque Jesus sabe o que Pedro fez. Pedro negou ele. Aí Jesus fala: tu me amas? Sim, então apacenta as minhas ovelhas. Querido, e Jesus quer saber se você ama Ele de verdade. E se você ama Ele, Ele vai te destinar a apacentar as ovelhas. Aleluia. E eu quero que você entenda isso com muito amor, com muita alegria, que quando eu amo a Jesus, Ele confia algo a mim, como Ele confiou algo a Pedro. Mas Pedro negou Ele. Mas Pedro se redimiu. Pedro se redimiu. Aí Jesus declarou palavras de amor: você foi peneirado, mas eu te amo, estou contigo. Aleluia, queridos.